Olá, alunos! Meu nome é Eni Rocha. A aula de hoje é sobre pronome pessoal e de tratamento. Para começar, qual é a função de um pronome pessoal? Pois bem, lembram da aula de substantivos? O pronome pessoal tem como função principal substituir o substantivo numa frase. Também tem como função retomar ou então fazer referência a um substantivo. Isso numa frase ou num texto evita repetições do substantivo. Vamos ver um exemplo? Temos aqui, na seguinte frase: Luiz Carlos vai tocar numa orquestra, pois ele é um ótimo violinista. Então, vejam só que nós temos aqui um substantivo próprio, chamado Luiz Carlos. E temos aqui uma palavrinha que vai retomar esse substantivo, que é o ele. Então, ele retoma, faz referência, substitui um substantivo, para que na frase, aqui ó, evita repetições. Pois imagine como ficaria um texto muito repetitivo se eu não usasse o pronome ele. Vamos ver como ficaria? Luiz Carlos vai tocar numa orquestra, pois Luiz Carlos é um ótimo violinista. Tá vendo como isso fica repetitivo? Então, o pronome pessoal substitui os substantivos. Os pronomes pessoais também estão ligados diretamente à pessoa do discurso. E o que é pessoa do discurso? Quando estamos falando ou escrevendo para alguém, temos algumas palavras que indicam com quem estamos falando, ou então se somos nós mesmos que estamos falando. Então, isso é pessoa do discurso. E o pronome pessoal tem a função da gente identificar essas pessoas do discurso. Vejam aqui comigo. Temos a primeira pessoa, que é aquele que fala, que pode ser o eu, ou então pode ser nós. Temos também a segunda pessoa do discurso, que é aquele com quem se fala, com quem eu estou me dirigindo, que é o tu e no plural o vós. E temos também a terceira pessoa do discurso, que é aquele de quem eu estou falando, que é o ele, ela no singular e o eles e elas no plural. Vamos ver isso num exemplo no texto? Vejam comigo e preste atenção nas partes que estão grifadas em amarelo. A primeira vez em que eu fui para a Disney World, aquela de Orlando, tinha 3 anos de idade, sendo essa, aliás, minha primeira viagem internacional. A primeira vez que eu fui para a Disneyland, aquela da Califórnia, e a primeira do mundo, eu tinha 24, mas pareceu que eu tinha 3. Vejam comigo que o eu aparece 4 vezes. E isso é a marca da primeira pessoa do discurso, que simplesmente significa quem é que está falando nesse texto? Sou eu. Então, isso é pronome pessoal que marca pessoa do discurso no texto. Também temos, além do pronome pessoal, ele é dividido em 2 partes, os pronomes retos e os pronomes oblíquos. Vamos ver primeiro sobre os pronomes retos, aqui nessa coluna do meio. Temos aqui as pessoas verbais, né, e que correspondem a cada pronome reto, que eu acabei de falar anteriormente. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Vejam, lembram que quando eu disse que
o pronome pessoal retoma o substantivo. Então, vamos ver isso em mais exemplos. Temos aqui um trecho de uma fábula, Cavalo e o Lobo. Um lobo, vindo de um campo de aveia, encontrou no caminho um cavalo e assim falou para ele: gostaria de dar uma sugestão ao senhor para ir até aquele campo. Ele está cheio de grãos de aveia, selecionados que eu guardei. Vamos ver, vamos analisar esses pronomes dentro do texto? Temos aqui na segunda linha, caminho, um cavalo e assim passou para ele. Então, lembre-se, não se esqueçam. Pronome pessoal substitui substantivo. Então, esse ele aqui, ó, falou para ele, está substituindo o substantivo cavalo. Então, falou para cavalo. Aqui nesse outro ele, gostaria de dar uma sugestão ao senhor para ir até aquele campo. Ele está cheio de grãos. Quem é que está cheio de grãos? O campo. Então, ó, ele está substituindo a palavra campo. E temos aqui também a presença do pronome eu, que, como vocês sabem, já faz parte da primeira pessoa do discurso. Então, sou eu que estou falando esse diálogo, tá bom? Vamos seguindo em frente. Vamos agora ver os pronomes pessoais do caso oblíquo, que eles também se correspondem com as pessoas do discurso, que é esse aqui, ó, essa coluna aqui que está em vermelho. Nós temos me, mim, comigo, te, ti, contigo. Temos também na terceira pessoa o, a, lhe, se, si, consigo. Temos também na primeira pessoa do plural nos e conosco, na segunda do plural vos e convosco, e na terceira do plural os, as, lhes, se, si, consigo. Parece difícil, mas não é, tá certo? O pronomes oblíquos tem a função também de substituir um substantivo, só que dessa vez ele vai complementar o sentido de um verbo. Ele vai se encaixar para complementar sentidos do verbo. Vamos ver isso nos exemplos. Temos aqui um pequeno trecho de um livro muito famoso do Pequeno Príncipe. Não te direis as razões que tens para me amar, pois elas não existem. A razão do amor é o amor. Bom, vamos analisar os pronomes oblíquos que tem nesse trechinho. Eu disse que os pronomes oblíquos têm a função de completar o sentido do verbo. Então, ó, não direis. Então, essa palavra direi é o verbo dizer. Então, quem diz algo a alguém. Então, ó, vamos ver como é que isso está no texto. Então, não direi o quê? As razões. Então, eu vou dizer isso a quem? A você, a segunda pessoa que eu estou me dirigindo. Então, não te direi as razões que tens para me amar. Outra aqui, ó. O verbo amar está pedindo um complemento, porque quem ama, ama alguém ou algo. Então, ó, que tens para amar quem? A mim, me, a primeira pessoa do discurso. Pois elas, olha aqui um pronome pessoal do caso reto. Elas quem? Que está retomando. Ó, eu coloquei aqui em verde para vocês, ó. Razões. Então, ó, elas está retomando um substantivo. Pois elas, as razões, não existem. Tá certo? Ó, vou repetir de novo a frase
para vocês verem como esses pronomes se encaixam na complementação do verbo e substitui o substantivo. Então, ó, não te direis as razões que tens para me amar, pois elas não existem. A razão do amor é o amor. Vamos para mais exemplos. O leão e o rato. Um leão dormia sossegado quando foi acordado por um rato, que passava correndo em cima de seu rosto, com ágil ataque. Ele o agarrou e já estava pronto para matá-lo, quando o rato implorou. Bom, vamos analisar os pronomes nesse trechinho. Nós temos aqui, no segundo parágrafo, né, ó, com um ágil ataque, ele. Ele quem? Quem é que agarrou? O leão. Então, no ataque, o leão, o ele, está substituindo a palavra leão. Com o ágil ataque, ele o agarrou. O verbo agarrar pede complemento. Eu posso agarrar algo ou eu posso agarrar alguém. Nesse caso aqui, quem é que o leão agarrou? O rato. Então, eu estou substituindo a palavra rato pelo pronome oblíquo da terceira pessoa, o. Então, ele o agarrou e já estava pronto para matá-lo. O verbo matar também pede um complemento. Eu mato alguém. Então, ó, o leão matou quem? Ou então, estava pronto para matar quem? O rato. Então, esse lo aqui está substituindo também o rato. Quando o rato implorou. Então, vejam que o lo e o o estão substituindo o rato. E aqui ele está substituindo leão. Mas vocês prestaram atenção quando eu falei um pouquinho antes sobre os pronomes oblíquos? Lá não tinha lo não, né, gente? Pois bem, para fazer essa construção aqui desse lo, vai depender da terminação de alguns verbos. Então, pronomes oblíquos, o, a, os e as, sofrem modificações no som e na escrita quando vem após alguns verbos, como, por exemplo, matar, pois ficaria muito estranho sonoricamente falando se eu colocasse assim, já estava pronto para matar o. Isso sonoramente fica estranho, fica esquisito na língua. Então, a gente pode colocar o L ou o N para poder fazer essa ligação, tá bom? Vamos ver mais exemplos. A andorinha e as outras aves. Estavam os homens a semear linho, e ao vê-los, disse a andorinha aos outros pássaros. Então, ó, nós temos aqui, ó, vê-los. Então, esse los aqui está substituindo homens, e é usado esse L aqui no los, porque o verbo ver está pedindo essa ligação, essa alteração na palavra, que aí eu posso colocar o L, que fica melhor de se pronunciar, tá bom? Então, ver os homens, vê-los. Vamos a outro exemplo. Estando um leão a dormir, andavam uns ratos a brincar à volta dele, e saltando-lhe por cima, acordaram-no. Temos aqui bastante coisa para analisar. Então, nós temos aqui o substantivo leão. Os ratos a brincar em volta dele. Essa palavrinha dele é a junção da preposição de mais o pronome ele. Então, quando eu junto essa preposição com esse pronome, fica dele. Então, esse dele eu estou me referindo a leão.
Então, ó, ratos a brincar à volta dele e saltando-lhe. Então, saltando por cima do leão. Lembre-se que o lhe é um pronome oblíquo que está complementando o sentido do verbo saltar. E aqui, ó, acordaram-no. Então, ó, eu posso colocar esse no aqui, é daquela regrinha que eu falei, que acontece com alguns pronomes oblíquos, que dependendo da terminação de alguns verbos, eu posso usar o no, o lo, o lá, las, vai depender da concordância aqui, ó, com o substantivo. Vamos agora falar sobre pronomes de tratamento. Bom, pronomes de tratamento é muito simples. São palavras que utilizamos para se referir a outra pessoa em determinado contexto de comunicação. Então, como é que você se refere ao outro? Como é que você se dirige ao outro? Então, essas palavras de como você se posiciona perante o outro serão os pronomes de tratamento. Vamos ver alguns exemplos? Temos aqui na situação com Garfield. Você comeu as flores que eu comprei para minha mina. Como é que o rapaz está se dirigindo ao Garfield? Você. Então, ó, ele se dirige através da palavra você. Vamos aqui no exemplo da tirinha. Eu pedi ao tenente Mironga que revisasse a última proposta do tenente Escovinha. Pronto? Aí como é que o rapaz se dirige ao seu superior? Sim, senhor. Então, ó, a palavra senhor e a palavra você são pronomes de tratamento. Então, ó, mostrando aqui na tabelinha, temos vários pronomes de tratamento e eu quero falar sobre alguns com vocês. Então, ó, a palavra você é informal. Você, aluno, se dirige usa essa palavra com seus amigos, com seus primos, com as pessoas da sua idade, em uma situação informal. Você. Agora, a palavra senhor ou senhora já precisa de um grau de formalidade um pouco maior. É quando você se dirige a pessoas mais velhas, ou então uma pessoa que você não conhece. Então, você vai se dirigir à palavra senhor. Temos outros aqui. Se você estiver perante a pessoas de altos cargos, como por exemplo, prefeito, vereador, você vai usar a palavra Vossa Excelência. Se você, ou então pode ser Vossa Senhoria, também pode ser, em alguns casos. Se você estiver, deixe-me ver aqui, se você estiver presente de algum príncipe, e aí? Você vai usar Vossa Alteza. Se você estiver presente de algum juiz, por exemplo, você vai usar Vossa Meretíssima. Então, ó, eu vou deixar para vocês, no nosso exercício, essas tabelas dos pronomes para que vocês possam estudar bastante. Gente, a aula de hoje fica por aqui. Foi um prazer tê-los nesse dia.